Então vamos agora para o problema C, que é o campeonato da diagonal, que esse exercício ele dá um valor para a gente, um valor n, e a gente cria uma matriz n por n, então vai ser uma matriz quadrada. Aqui no primeiro exemplo 3 vai ser uma matriz 3 por 3, no segundo exemplo 4, uma matriz 4 por 4. E o que o exercício pede é a soma dos números ímpares da diagonal secundária. Então, o primeiro passo é ler o exemplo de entrada e depois manipular para gerar a saída. Então, vamos lá. A gente sabe, isso aqui seria uma matriz com meu n igual a 4. Eu tenho, então, tenho 4 linhas e 4 colunas. Então, aqui seria o 0, aqui o 1, o 2, o 3, essas são minhas linhas, e minhas colunas 0, 1, 2, 3. Então, o que a gente já sabe, até pelo primeiro problema do FerdHub. Uma matriz de identidade, a diagonal principal, o que é a nossa diagonal principal? É quando o nosso i é igual ao nosso j. Então, aqui no caso 0, 0, aqui no 1, 1, aqui o 2, 2, aqui o 3, 3. Isso aqui seria a nossa diagonal principal. Não é o que o exercício pede, o exercício pede a diagonal secundária, mas essa é a diagonal principal. Só que o que eu quero mostrar é que existe um padrão. Na diagonal principal, o i é igual ao j, então 0, 0, 1, igual eu falei. Então, qual que seria o padrão da diagonal secundária? Assim, quem quiser pensar, pausa o vídeo, depois volta se não conseguir. Mas eu vou mostrar aqui que é o padrão. A diagonal secundária é essa daqui, ó. Espera aí, isso. É essa daqui a diagonal secundária. Essa é a diagonal secundária, que é a invertida da diagonal principal. E da mesma forma que a diagonal principal tem um padrão, essa aqui também tem um padrão. E o padrão dela é essa parte aqui da... Opa! O padrão dela é essa parte da coluna. A coluna, ela começa no 3, depois ela vai para o 2, depois ela vai para o 1, depois ela vai para o 0. Entendendo esse padrão, a gente consegue facilmente pegar essa diagonal secundária, que é só fazer um if se minha coluna está, né, nessa coluna específica da diagonal secundária. Então, vamos agora para a resolução. Primeiro é ler o valor, ler o n, que no caso estou no primeiro exemplo, ele deu o n como 3. Agora cria, né, a matriz. É que existem diversas formas de fazer. Eu vou fazer do jeito mais didático, mas quem quiser já fazer direto, não precisa ler a matriz, se quiser só ir para o resultado, pode também. É até mais rápido, mas o intuito é ser didático. Então, primeiro eu vou ler toda a matriz que passou no exemplo de entrada. Vou fazer um cin mat_j. Opa. Beleza. Lemos toda essa matriz. Agora a gente já pode manipular essa matriz. Vou fazer a mesma coisa. Eu fiz outro for, copiei o for de cima para manipular essa matriz, que eu já tenho os valores. Só que igual eu falei, tem esse padrão aqui. Eu quero esse valor aqui, que é a última coluna. Depois eu vou fazer ele diminuir uma unidade dele conforme eu vou passando as linhas. Então, antes disso, primeiro eu preciso desse valor. Esse valor, o exercício passou para a gente o n, que o n é 4. Esse valor aqui é o 3. Então eu vou criar uma variável auxiliar que eu vou chamar, que ela vai ser o n menos 1. Opa, o n menos 1, porque eu quero a última coluna, lembrando que começa do 0 até o n. É por isso que eu estou colocando o menos 1. Tendo esse n, agora eu posso fazer uma verificação aqui dentro se o meu j, que é minha coluna, a coluna que eu estou iterando, é igual ao meu valor aux, que é minha variável auxiliar. Quando eu tiver lendo esse vetor aqui, essa linha,
O meu J vai ser 0, 1, 2, 3. Sempre que eu passar por todas as linhas, eu vou ter essa alteração do J. Ele vai sempre do 0 até o 3. Quando eu estiver na linha 1, meu J vai do 0 até o 3. É a mesma coisa assim por diante. Então, se o meu J, lembrando que eu estou nessa primeira linha, se o meu J for igual ao meu AUX, eu sei que eu estou nesse 3 aqui. Lembrando que ele é n-1. Então, eu vou saber que eu estou nesse elemento aqui. Se meu J for igual ao AUX. E eu quero o quê? A soma dos valores ímpares da diagonal secundária. Quando eu estou aqui, eu estou na diagonal secundária. Então, eu preciso de uma variável que é a soma dos ímpares. Eu inicio ela como 0. Sempre lembrem de iniciar uma soma como 0, porque quando a gente inicia uma variável nova, ela pode ter lixo de memória, então pode ter um valor totalmente diferente. Aí quando você vai printar, vai ver que tem um número gigantesco e não faz sentido, é porque não inicializou como 0. Aí beleza, eu estou dentro aqui da diagonal secundária. Só que eu vou, na verdade, mostrar um exemplo. Se eu printar esses valores, será que vai sair a diagonal secundária? Peraí, deixa eu colocar a quebra de linha, que é depois do for das linhas. Assim, a ideia aqui é para printar a diagonal secundária. Vamos ver se isso vai acontecer. Seria para printar o 3, o 5 e o 9. Printei o 3, o 6 e o 7. O que é o 3, o 6 e o 7? O 3 está aqui, o 6 está aqui, o 7 está aqui. Eu printei a última coluna, porque o meu AUX ele é o 3. Quer dizer, o meu AUX ele é o... Pô, eu peguei um exemplo errado, na verdade. Não, tá certo. Que nesse exemplo aqui não é uma matriz 4x4, é uma matriz 3x3. Mas eu printei a última coluna. Eu queria printar a diagonal secundária. Eu não printei ela porque o meu AUX está sempre sendo 3. E o meu padrão, como eu falei, ele é 3, depois ele é 2, depois ele é 1, depois ele é 0. Eu tinha que diminuir uma unidade. Então se eu fazia um J menos menos, J menos menos não, AUX menos menos, que é a mesma coisa que AUX é igual a AUX menos 1, agora é para sair a minha diagonal secundária. O 3, o 5 e o 9, que é exatamente os valores aqui, o 3, o 5 e o 9. Então, eu já tenho uma forma de acessar minha diagonal secundária. Agora eu quero fazer a soma dos valores ímpares da minha diagonal secundária. O que eu tenho que fazer aqui, então, eu já tenho cada um desses valores, né, na minha matriz IJ, e eu sei que eu estou na célula que é minha diagonal secundária, sempre que o meu J é igual ao meu AUX, lembrando que eu também estou sempre diminuindo esse AUX. Agora, dentro dessa verificação aqui, dentro de cada uma dessas células, é eu verificar se meu valor ele é ímpar. Que a gente verifica ele se ele é diferente, se meu valor dentro da minha matriz, um módulo dele por 2 for diferente de 0. Se isso acontecer, ele é um valor ímpar. Aí eu faço uma soma ímpares, né, que eu criei a variável, mais igual ao meu match J, que é o valor ímpar. Aí se ele for ímpar mesmo, nesse primeiro if, ele vai entrar na diagonal secundária. O primeiro if J é igual a AUX, ele está entrando na diagonal secundária. E esse outro if está verificando se é ímpar ou não. Agora, só explicando o que é esse módulo de 2, para caso alguém não saiba, é a mesma coisa que a gente... É o resto, né? Por exemplo, se tiver o número 16. 16 é dividido por 2. 16 dividido por 2 dá 8, o resto é 0. Então, a gente sabe que 16 ele é par. Se pegar o 17, por exemplo, dividido por 2, o 8 vai dar o 16, vai sobrar 1. Não tem como dividir o 1. Então, ele sobrou um resto, a gente sabe que ele é ímpar. Que o valor 17 é ímpar. É isso que está acontecendo aqui.
Se for diferente de zero, se sobrar um resto, a gente sabe que o valor ele é ímpar, não é par. E é assim, o exercício é isso. O problema dele é entender o que é uma diagonal secundária, ver o padrão que segue, que ele sempre começa no último valor e vai diminuindo uma unidade. É interessante fazer isso de forma mais fácil com uma variável auxiliar. E sempre que eu tiver dentro dessa célula, tenho que fazer o AUX menos menos para quando eu chegar na outra linha, eu verificar o próximo valor, né? E é isso, e fazer a soma dos valores ímpares com mais igual, que é a mesma coisa também que eu estivesse fazendo soma ímpares, é igual a soma ímpares mais o valor. E é isso. É isso? É. Agora é só a gente printar o soma ímpares, que é o que o exercício pede. Não precisa dessa parte. E também não precisa printar, tá certo? Tá. Então vamos ver se o resultado bateu com os dois exemplos. É para dar 17, deu 17. Agora é para dar 2, vamos ver se dá 2. 2. Então é isso, valeu. Opa, voltando porque o exercício não passou e o problema de não ter passado porque por falta de atenção. Aqui no exercício ele fala que a matriz, dada uma matriz n por n, ela vai ser preenchida por inteiros menores ou iguais a 2 elevado a 31. Isso aqui o João já deve ter comentado na sala que a variável inteiro ela vai armazenar até 2 bilhões, que é esse valor aqui. Então, um inteiro, quando ele não é unsigned, ele armazena até 2 bilhões. Ele armazena 2 bilhões positivo e até 2 bilhões negativo. Se for unsigned, unsigned int, seria até 4 bilhões e alguma coisa. Só que o problema é que no exercício ele fala que ele é preenchido, cada valor pode ser preenchido por até 2 elevado a 31. Então imagina um caso de teste que é uma matriz, sei lá, 2 por 2 e todo o valor dentro dessa matriz seja esse valor máximo aqui. Da forma que eu mostrei, criando uma matriz de inteiro, assim, ele vai ler um único valor e já vai estourar, já não vai ter como armazenar os outros valores ímpares. Aí entra outro tipo de variável, que é a long int, ou pode ser só long. Essa long int ela vai até 9 quintilhões, é um valor muito, muito grande. Então isso já resolve o nosso problema. Então mudem aí a parte de, em vez de ser uma matriz de inteiro, vai ser uma matriz de long int, para aumentar essa capacidade de armazenamento. Então aqui a soma dos ímpares também vai ser long int, o AUX posso mudar para long int também, apesar de não ter muita necessidade, não tem necessidade na verdade, o AUX, porque o meu n ele vai até no máximo até 100. Então é tranquilo, a única coisa que precisa é os valores que vão ser armazenados dentro da matriz e a soma dos valores ímpares. E com isso a gente passa o problema C. Então uma dica também aí, pessoal que vai fazer a prova, se seu exercício está certo, está passando em todos os casos de teste, deem uma olhada no tamanho máximo dos valores. Eu já cheguei a perder uma questão da prova por causa desse detalhe, assim, que é uma coisa bem boba que a gente passa despercebido. Deu certo. Passa despercebido, mas assim, fazendo simulado, percebendo o problema na prática, a gente aprende.